Pode isso, Retrofit no ar, em mais uma edição que agora a gente traz uma amiga, uma parceira de muitos negócios que a gente vem fazendo, uma recordista, deixar claro para vocês. Trago aqui na nossa bancada a corretora recordista de venda nos últimos, eu acho que o último ano, eu ia falar últimos 6 meses, mas assim, nos últimos 70 dias, VGV de 20 milhões. Que eu saiba, não tem ninguém. Não. Paula Malta, corretora da Imobiliária Invista, recordista, assim, máxima aqui na nossa região. Obrigado, viu? Minha amiga, obrigado por você ter aceitado o agradeço convite. pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, sou fã do projeto de vocês, sou fã do trabalho de vocês. A gente fez uma negociação recentemente, foi super bem tratada, amei a gente fazer a negociação, estou super feliz, obrigada pelo convite, muito honrada. Ah, você é demais, obrigado mesmo. O espaço tá aqui aberto, eu já tinha falado isso pra você, né? A gente tá aqui pra conversar, pra dialogar, pra bater papo, pra informar. Tem um pouco de, eu brinco, né, que eu volto às minhas raízes, que tem um pouco de jornalismo aqui pra gente informar e falar de números, contar sobre a cidade e contar sobre a história de personalidades. Eu acho que hoje você se torna uma... Hoje não, né? Você, há algum tempo, vem sendo uma personalidade importante. Quando a gente sai na rua e conversa, né, com muitos corretores, as pessoas falam, não, Paulinha a gente conhece. Paulinha, meu, gente boa. Mas tá por aí. E aí, assim, a gente quer ouvir história, né? Sim. Como é que você foi parar na corretagem, entendeu? Saber da tua história, como antes você estava trabalhando num banco, né? Sim. Da onde surgiu tudo isso? Bom, eu tenho uma coisa muito forte com o trabalho, né? Eu fui criada com meu avô, lá no Guarujá, Vicente Carvalho, e meu avô sempre me ensinou sobre trabalho, sabe? Então, assim, tenho ele como exemplo, ele tá com 78 anos, até pouco tempo atrás trabalhava, ainda se aposentou, mas aquela coisa, né? Vive fazendo aquelas estripulias, sobe escada, quer subir em telhado, enfim, né? Meu avô é meu exemplo de vida e ele sempre me ensinou que trabalho era a coisa mais importante da vida. Então, trabalhei desde muito cedo, comecei aí fazendo unha, trabalhava no salão de segunda a sexta, final de semana a gente fazia faxina no salão, e até hoje tenho a dona Nilda, que é a dona do salão, como uma mãe pra mim, né, foi muito importante pra minha carreira, enfim, aí depois disso eu fui pro camp, iniciei numa imobiliária, mas naquela época eu fazia a parte administrativa, né, e aí depois eu... Também aquela história, né? De segunda a sexta fazia parte administrativa, sábado e domingo ia pra Acapulco, que eu sou fã também do projeto lá, gosto bastante. E fazia plantão, né? Não sei se eu já te contei essa história. Durante o meu plantão lá, um ano que eu fiquei, teve 2 vendas na época, 2 vendas altas. Isso foi sei lá, vou entregar a minha idade, né? Mas foi há 20 anos atrás, né? E aí o pessoal falou, por que você não é corretora? Naquela época eu, não tem salário fixo, mas enfim, né? Mal sabia que hoje seria a minha profissão e minha paixão, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Enfim, aí saí da imobiliária, fui pro cartório de protesto, trabalhei muitos anos lá, sempre buscando o melhor, né? E do cartório fiquei no banco por 8 anos, né? Na pandemia... Já não estava muito feliz, já estava muito esgotada emocionalmente, o banco suga um pouco, né, a gente. E aí eu saí do banco, fiquei uns 3 meses em casa já me corroendo, porque eu falei, meu Deus, preciso trabalhar. Não precisava, mas a gente que gosta, né, não se acostuma a ficar em casa, né. E eu falei, vou tentar na corretagem, vamos ver o que vai dar, né. E deu super certo, minha primeira venda foi com 45 dias, não conhecia o mercado de Santos, né, porque eu não fui criada em Santos, não conhecia Santos. Mas foi para um cliente até do banco, inclusive, que é meu cliente até hoje, já comprou mais de 6 imóveis comigo. Graças a Deus, sempre tenho essa recorrência dos clientes voltarem, né? E aí, nos primeiros 6 meses, eu ganhei o dobro do que eu ganhava no banco em um ano. E em 10 meses de Invista, eu vendi 23 imóveis. E da minha carteira de captações também foram vendidas 23 captações, ou seja, quase 50 negócios aí em um ano. Completamente apaixonada pelo que eu faço, sabe? Me encontrei na profissão. E você sabe, no banco a gente tem aquela moleza, né? Não trabalho sábado e domingo, feriado. E assim, por mais que hoje eu trabalhe, né? Sábado, domingo, feriado, não teve um final de semana que eu tenho ido trabalhar e falar assim, que saco, tenho que trabalhar. Não, eu vou muito feliz, eu gosto muito do que eu faço. Como eu tava falando, né? A gente trabalha com o produto mais caro da prateleira, né? Então, você começa por aí que seu atendimento já tem que ser um atendimento diferenciado e não só isso, né? A gente tá lidando com os sonhos dos clientes, né? Então, assim, eu pego pra mim e falo assim, vamos lá, vamos achar, vai dar certo. Então, assim, sou completamente apaixonada pelo que eu faço, então... É isso. Não tem tempo ruim? Você tava me falando que saiu até de um evento, de uma festa pra poder atender um cliente. Pois é, tava no casamento no Guarujá, um ano atrás, mais ou menos isso.
E o cliente só podia visitar no domingo. Paula, vamos visitar? Falei, vamos embora. Já tava acabando a festa. Eu tava lá no Guarujá, no Golf, no Golf Clube. E fui lá mostrar o apartamento. Não deu certo aquele, mas o cliente acabou comprando um outro apartamento. E eu fui super feliz. E é isso, né? Como eu falo, né? A gente tá lidando com os sonhos dos clientes. E foi muito... Assim, até hoje esses clientes estão comigo. Já compraram outros imóveis comigo. Então é isso. A gente não... Você não pode... Hoje em dia, a gente não pode tirar pedido, né? A gente tem que dar aquele atendimento diferenciado. Então, eu tenho graças a Deus, né? Eu tenho isso na minha carteira. Os clientes sempre compram comigo, indicam também muitos clientes para comprar, porque eu cuido, né? Assim, você não tá fazendo pro cliente, ele não tá comprando uma caixa de sapato, ele não tá comprando um sapato, ele tá comprando um bem, que ele vai morar com a família dele. Então, assim, você tem que dar aquele atendimento diferenciado, dar aquela atenção. Então, assim, deu super certo a venda. Eles compraram comigo, já compraram outros. E é isso aí. Que legal. Agora, assim, a gente sabe o quão complicado é nichar, né? A gente sempre fala isso, que é bom que o corretor tem algum nicho, né? A gente conhece algumas imobiliárias, inclusive nem corretor imobiliário só trabalha na ponta da praia. Sim. Algumas têm um nicho de trabalhar imóveis na zona noroeste. Quem é daqui de Santos conhece, são áreas mais afastadas da praia, entendeu? Até área de morro. Como é que você foi cair no alto padrão? Sim. Porque hoje as pessoas, inclusive, tanto lá em loco, né, tanto dentro da Invista como fora, te apontam efetivamente como alguém que trabalha com alto padrão. Mas foi de propósito isso? Não, não foi. É que desde que eu entrei na Invista, eu sempre procurei fazer coisas que ninguém fazia, né? Por exemplo, fotos profissionais, participar de eventos. Inclusive, assim, para os meus corretores colegas, se eu puder dar uma dica, invistam em eventos, para você precisa conhecer pessoas o tempo todo, né? E aí, já desde o começo, social media, né? Filmmaker profissional. Então, o meu trabalho se destacou por um trabalho de qualidade. Então, acaba que os clientes que têm imóveis de alto padrão me buscam por causa disso. Ah, eu vi a forma que você se apresenta, eu vi a forma que você... os vídeos do teu Instagram, então eu quero trabalhar, né? Com você. Então, assim, eu procuro, eu entendo também que o cliente de alto padrão é um cliente mais discreto, é um cliente mais polido. Então, sabe, eu gosto mais, eu sou clássica, digamos assim, né? Eu não gosto daquela coisa de bordão, nada contra, mas eu acho que é uma coisa que esse público pede uma classe um pouco maior, sabe? Um pouquinho mais de refinamento, né? de refinamento. E eu sempre tive isso na minha cabeça, entendeu? Então, assim, não quer dizer que eu não trabalho outros nichos, eu trabalho desde que o cliente esteja só comigo, tá? Porque às vezes você vai atender o cliente fala assim, eu tô com 10 corretores. Desculpa, esse cliente eu não tenho interesse de atender porque eu tenho muitos clientes que querem o meu atendimento. Não é soberba nem nada, mas é porque o nosso tempo é precioso, do cliente também é. Então, assim, eu vou separar um sábado todinho para atender o cliente, de manhã para à tarde ele ver com outros corretores. Então, assim, atendo outros nichos desde que o cliente esteja só comigo, né? Então, assim, foi indo, foi natural. E eu amo essa parte. Eu entendo que é um cliente mais seletivo. Às vezes você tem que saber muito, né, para você trabalhar com alto padrão, porque o cliente chega, ele já sabe, ele conhece às vezes até mais que você. Ele já chega falando nome de prédio. Eu quero isso, quero aquilo, quero essa metragem. Então, você tem que estudar bastante e sempre estar por dentro de tudo que o mercado está oferecendo de melhor para poder oferecer isso para os clientes. E como é que tá o mercado hoje? Nossa, esse é o assunto mais, eu acho que a gente vai ficar Eu vou aqui um ser tempão. polêmica aqui, viu? Porque, assim, primeiro ponto. Como eu era bancária, eu conheço muito sobre financiamento. Então, vamos combinar. O crédito imobiliário continua sendo o produto mais barato da prateleira. Tá? Ainda com a taxa de juros alta? Sim, com a taxa Isso é de juros interessante. alta. Se a gente for pegar... Se for fazer uma pirâmide de crédito, né? Do mais barato para o mais caro, o crédito imobiliário é o mais barato. Então, assim... tem cliente que fala assim, vou esperar para comprar, para as taxas reduzirem para eu poder comprar. Engano, porque você vai esperar o imóvel que você viu hoje por um preço, ele não vai esperar 2 anos, né? Daqui a 2 anos, quando você comprar, vai ser outro preço. Então, o que eu sugiro, né? Inclusive, já aconteceu até na família. O meu cunhado, na época, ele tinha um apartamento. E o que eu sugiro para os clientes? Compra agora, quando as taxas de juros reduzirem, você faz a portabilidade de crédito. Né, naquela época eu era bancária e eu fiz a portabilidade acho que era do Itaú para o Santander. Na época reduziu R$700 a parcela Nossa, do meu cunhado, coisa, bastante coisa. Então, assim, ele não perde a oportunidade de comprar, e quando tiver a oportunidade de uma baixa, que a gente sabe que vai acontecer, né? Não tem como, né? Eu espero, né, também, né?
você reduz você faz a portabilidade aí de crédito e você continua com o imóvel com o preço de 2 anos atrás, né? E tem uma coisa que eu gosto muito. Imóvel no preço não tem defeito, né? Então, assim, eu adoro essa frase. Então, quando você vai apresentar um imóvel para o cliente, você tem que saber, né, quais são os concorrentes para fazer argumentação. E se o imóvel tá no preço, não tem jeito, ele vende. É tanto que eu tô indo esse mês, né, para uma quarta venda nesse mês. Então, assim, por quê? Porque são imóveis com preço de venda correto. Alguns não estavam, mas a gente faz um ajuste, né, previamente até. Então, assim, eu acho que o melhor momento para você comprar o teu imóvel foi ontem. Hoje ele já aumentou o preço, os juros aumentou, vocês trabalham com obra, vocês sabem como é caro, né? Muito caro. Então, assim, o melhor momento foi ontem. Então, assim, quem tá esperando os juros abaixarem para poder comprar, pode ter uma bela surpresa aí de amanhã depois você comprar um imóvel que, na verdade, tá mais caro. Então, eu acho que, assim, continua sendo um bom momento para compra. Principalmente, né, vocês sabem disso, vocês têm até, o Jean, por exemplo, é do mercado financeiro, pela diversificação, né? A gente precisa ter aí na carteira de investimentos uma diversificação. Então, assim, se você já tem muitos ativos aí, bolsa, enfim, vai pro caminho dos imóveis, procura retrofit, inclusive. Né? Eu para comprar os apartamentos da retrofit. Porque você tem um ganho expressivo. Eu já fui dos dois lados, então eu sei o que eu tô falando, entendeu? Então eu sou fã de imóveis e assim, eu já tive cliente aí que comprou apartamento por 350 mil, vendeu um ano depois por 550. Então, assim, vale muito a pena. Que investimento que vai dar esse retorno? Então, eu acho que vale muito a pena. A gente fala pra todo mundo, o nosso negócio, ele, ele tem um espaço muito interessante. Imóvel é uma das únicas coisas, apesar de toda essa bagunça, às vezes política e Exato. econômica que a gente vive. A gente falou recentemente em um dos nossos episódios mensais que nós temos aqui no podcast sobre o tarifaço do Trump, né? Uhum. E que isso atrapalha um pouco o mercado às vezes, mas assim, imóvel é imóvel. Exatamente. Tijolo é tijolo, né? Na hora que você investe no tijolo, assim, por mais que ainda assim, perder você não perde. Pode ser que por algum motivo específico você tenha que zerar ali, você tenha que vender muito próximo daquilo que você comprou. Mas perder dinheiro efetivamente é algo que você não perde, né? Não. Eu nunca vi nenhum cliente que tenha comprado imóvel que tenha perdido dinheiro. Então, assim, é uma coisa que vale a pena, porque tem uma valorização muito boa. E eu acredito que o Rico também, nosso diretor, ele fala muito, ele é visionário, né? Ele fala muito sobre o mercado santista, né? Que tem tudo para ser já é uma grande potência, mas vai ser muito mais ainda por tudo que tá por vir, né? O próprio túnel, melhorias que as próprias construtoras acabam fazendo, né? Vou investir na ponta da praia. Então, eles começam a melhorar ali a ponta da praia. Os próprios comércios locais também começam a melhorar. Passam a vir novos investidores para aquela área. Então, assim, eu vejo que só tem a crescer. Então, assim, a pessoa que tá esperando para comprar, porque tá esperando os juros baixar, acho que é melhor rever, refletir, porque pode ser que nos próximos meses aí, os próximos anos, tenha uma alteração bem forte aí em relação ao metro quadrado. E em bairros, por exemplo, em Santos, nós estamos falando especificamente de Santos, para quem está ouvindo de fora, né? E aí nós temos alguns bairros emblemáticos aqui, mas a tua venda, essas últimas, vamos colocar os últimos 10, assim, quais foram os bairros assim mais vendidos, onde teve a maior procura? Foi um mix, né? Porque santista é bairrista, você sabe disso, né? Então, assim, vendi PW 36, que é ali no Gonzaga, vendi na Vila Rica, que também é um bairro muito procurado. Agora, tô vendendo de novo no Gonzaga, Ponta da Praia. Então, assim, não tem um bairro específico, né? Cada cliente tem uma busca diferenciada, então a gente vai de acordo com os bairros. É claro que quando o cliente me busca para fazer aquela, né? Eu tô procurando em tal bairro, eu vou buscar os melhores empreendimentos de acordo com o que ele tá precisando, né? Então a gente faz nós fazemos poucas visitas, né? São visitas mais assertivas. E eu sempre vendo pro cliente o produto que eu compraria, né? Então, às vezes, eu vou até falar pro cliente. Isso é legal, hein? Que nem, quero um apartamento de um dormitório na ponta da praia. Eu vou falar pra ele, Maralta, o Latitude, que são prédios que eu amo e que eu moraria, entendeu? Então, assim, não vou vender pro cliente um apartamento que amanhã depois ele vai falar, pô, mas isso aqui, não sei o que. Não, né? Porque eu quero, inclusive, que ele fique comigo, e como já aconteceu várias vezes, do cliente comprar mais. Eu acho que meu recordista é de 6 aí, acho que ele comprou 6 comigo. E é isso que eu quero que o cliente fique comigo Recorrente, sempre. né? Exatamente. E aí, assim, qual é também, eu quero entender como é que tá o mercado.
essa procura desse cliente é também diversificada, ou tem mais frente mar, ou tem mais para dentro? Esse cliente seu que você hoje tem na sua carteira, ele procura de repente imóveis mais novos, ou é o que acaba caindo no colo? Como é que tá o mercado relacionado a isso? Olha, frente mar é um calcanhar que nós temos aqui, vocês devem até saber disso, porque vocês também, é um produto que vocês gostam, né? Temos poucas opções, infelizmente muitas com documentação irregular, o que inviabiliza, né, a compra. Então, produto frente mar quando entra tem uma saída muito rápida, desde que seja dentro do preço, obviamente, né? Então, assim, eu esqueci o que você perguntou. Do mercado, Sim. qual é? Se a procura Sim. tá frente mar ou se tá... Então, frente mar sempre tem uma procura muito grande, então sempre que aparece alguma oportunidade eu sempre envio para vocês, ou para cliente final também, né, quando já é o caso de reformado. A gente teve um caso exemplo aí recentemente que eu ofereci para você, em uma semana o apartamento foi vendido. Uma semana. Consumidor final, né, então assim, fora quando não tem fila de espera, né, a gente respeita a proposta que entrou primeiro, e aí se não dá certo a gente vai pra próxima. Eu vi você procurando imóveis em prédios específicos, isso é muito maluco, né? Você tá procurando, a Paula fez uma postagem, falou, gente, eu tô procurando um imóvel nesse empreendimento, né? Alguém tem, porque assim, deu a pessoa certo, viu? Deu, entraram em contato comigo e acabou, eu assinei a venda ontem, graças a Deus. Nossa, que legal. Prédio muito bacana. E assim, a gente tem um mix aqui em Santos, né? Tem cliente que gosta, eu quero prédio pequeno, com lazer, que a gente sabe que as plantas vão ser um pouco menores. Não, recentemente que nós fizemos a venda aí do Havaiandava, uma planta maravilhosa, o trabalho de vocês é incrível também, que ajudou ainda mais a vender mais rápido, né? Que, enfim, eu tive a oportunidade de ir num outro que não estava reformado. O trabalho de vocês é incrível, né? Que vocês fizeram no apartamento. Então, assim, tem esse mix, assim, eu não tenho muito nicho, eu só trabalho novos, mesmo porque eu só trabalho usados, né? Eu venho lançamentos mais pontualmente para investimentos, tem clientes investidores que procuram essa opção, mas como eu trabalho mix aí, eu sempre não tenho um nicho assim, só trabalho prédios novos, eu só trabalho, não. Eu faço uma busca específica de acordo com aquele cliente. O cliente vem me buscar e procura assim, Paulo, eu quero isso, então eu vou procurar para ele, naquela região que ele escolheu, a melhor opção que eu vou ter para ele poder fazer. Tá bem diversificado, então, porque eu perguntei porque, não só pelo nosso nicho, né, de efetivamente retrofit, mas tentar entender como é que tá o mercado hoje, né? A gente percebe... Na verdade, o que a gente vê hoje é também um cliente com necessidade imediata. Eu falei que tá tendo vendas, mas porque o mercado santista é muito grande. Então, toda hora a gente tem gente que veio de fora para morar aqui, trabalhar aqui, estudante de medicina por causa das faculdades, então o pai vem buscar para os filhos para poder estar mais próximo da faculdade. Então é uma cidade que recebe muitas pessoas, né? Próprio paulistano que vem porque quer um lugar para ficar na praia. Então assim, tem às vezes você faz um patrocinado, dependendo do imóvel, entra 30 clientes pro imóvel. Então assim, é um público muito misto, né? Eu vejo que é um público misto. É claro que a maior parte é de Santos e São Paulo, que fazem aquisições aqui, mas a gente tem de outros estados também. Então, assim, nossa cidade é maravilhosa, eu sou suspeita de falar, né? Eu amo. Mas, assim, a gente tem muita busca de todos os perfis. Vendo o teu perfil e da forma que você tá falando, o mercado tá aquecido, então. Porque a gente ouve tanta reclamação de alguns corretores, eu trago a Paula que fala totalmente diferente. Para você, se acha que não só o fator, que isso é importantíssimo e fica como dica para quem tá aí em relação ao financiamento. Então, buscar o crédito imobiliário continua sendo uma ótima opção. Né? Então não é, não vou buscar, continua valendo. Sim. E você acha que tá bem diversificada essa busca dos imóveis hoje, né? E assim, agora no segundo semestre, a tendência é que sempre tenha uma procura maior, né? Isso é histórico, né? Desde que eu comecei é assim, porque todo mundo quer passar o Natal Novo de casa nova. Então é o momento da gente apostar as nossas fichas aí nos patrocinados, porque realmente tem uma procura muito maior. É tanto que, se Deus quiser, eu vou assinar a 4ª venda esse mês, perdão. Então, assim... Quantos foram esse ano? Putz, eu vou te falar que... Olha, a pessoa quando vende muito, ela perde a conta. Ela perde a conta, tá? Você não sabe nem se foram 10, foram 11, foram 8. Mas aí mais ou menos uns 20 milhões aí de VGV, né?
Se você tá falando que no último mês, se a gente contar aí, sei lá, 70 dias, para, né, um pouco menos aí de entre 2 meses, você tá falando que vendeu 4, 5 imóveis, você deve ter passado de 15 já, no mínimo. Sim, acho que sim. Acho que sim, já passei de 15. Inclusive, eu quero ressaltar aqui, né, os meus recordes aí, eu não falei no começo, mas tem um recorde aí de 12 milhões de vendas em um mês. Foi em março do ano passado. E até agora ninguém superou. E o recorde de maior VGV do ano, né? Que já tô aí um ano em primeiro lugar, graças a Deus. E muito trabalho, né? Não é. Tem a parte boa, mas assim. Você saiu de um casamento pra apresentar o imóvel pra alguém, Paula. Pois Ela é. não tem como dizer que ela tá aberta e ela tá disponível a qualquer horário. Que a pessoa que Exato. sai de um casamento era capaz de ela estar casando e sair. O marido, olha, deixa eu sair aqui, deixa eu ir lá, porque tem uma visita. Não, Pois é. Então, assim, é muito trabalho, eu tenho muita fé em Deus também, então, assim, sou muito espiritualizada, acredito muito em Deus, então, assim, e você entregar o seu melhor, porque tem uma frase que meu marido fala que eu amo, que é o trabalho devolve, então eu trabalho muito, ele acompanha de perto aí o meu... Ontem eu tava, sei lá, era naquele dia que a gente tava. Acho que era até Dia dos Namorados que você falou, a gente tava negociando um. Nossa, Ele falou, foi vai namorar, hoje é Dia dos Namorados. Eu falei assim, pô, é que eu tô trabalhando aqui, tava no hospital até porque eu tinha passado mal, enfim, tava trabalhando e é isso, cara. Deixa que eu conto. Eu mandei mensagem pra Paula, e a Paula, né, a gente tava no viés da negociação, aí eu vi que era dia 12, Dia dos Namorados e tal, 12 de junho, aí eu achei estranho, porque, né, tudo que eu precisava fazer no Dia dos Namorados eu também, tá plenamente, quero deixar isso claro. Estava cumprido o nosso papel. O script estava extremamente cumprido. Eu achei estranho o horário. Eu falei, Paulo, mas né, eu falei, não, filho, não teve. Eu estou no hospital porque eu passei mal. Eu falei, não é possível, mulher. Mas é que eu vou te falar uma coisa. Dias dos Namorados, tudo enche, né? Eu sempre prefiro sair um dia antes ou um dia depois. Então, pra mim, compra dia comida. E outra, faz em casa alguma coisa em casa. Que Dia dos Namorados tem que ser todo dia. Por favor, hein? Se lá na sua casa tá sendo só dia 12, vamos conversar com quem é casado. Não pode. Então... E uma das coisas que eu sempre peço pro corretor, a gente vai misturando e eu sempre peço no final, mas a gente vai contando no meio do caminho. Sim. São histórias diversificadas, né? O corretor sempre tem uma história, assim, ela muito boa, às vezes muito emocionante, mas também histórias assim que você fala, nossa, essa, não posso nem dizer o nome de quem foi. Você tem histórias pra contar, até pra quem, assim, a gente pede sempre pro corretor pra contar algumas coisas e passar algumas dicas pra quem tá começando. Então é interessante passar a experiência, né? Sim. Alguma história de cabeça que você lembra pra contar pra gente, que possa ser contada, deixar claro. Uma história bizarra, né, que aconteceu, assim, não foi nem no começo, mas o que aconteceu? O proprietário, ele deixou a chave com a gente e falou, ó, quando tiver visita pode levar, a chave tá aí pra vocês levarem. Eu costumo sempre ligar pra confirmar, né? Aí o que acontece? O cliente tava na frente do imóvel e ligou lá em vista, falou, ó, quero visitar agora, eu tô aqui na frente, e era ali na 1º de maio, você sabe que o escritório era ali no Corporate, né? A gente tava muito perto. Eu tentei falar com o proprietário não atendeu. E eu já tinha ido há uns 15, 20 dias atrás nesse apartamento, né? Uma casinha, apartamento. Aí eu falei, não consegui, o cliente tá lá na porta, vou pegar a chave e vou levar, né? Enfim, cheguei na porta, tinha um lixo na escada, que sabe aqueles apartamentos que você sobe? Não sei se é apartamento, porque é meio uma vilinha, sabe? Que são várias casinhas. São as casinhas dentro de uma vila. Aí tem número 1, número 2. Falei, tem um lixo aqui, o proprietário deve ter vindo aqui, né? Feito uma mínima limpeza. Beleza. Estou subindo, tudo escuro, né? Daqui a pouco, e o cliente comigo, o casal, era um casal, né? Duas pessoas dentro do apartamento, né? Um casal. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Moral da história. E o cara me xingou até umas horas, falou que ia ligar lá pra reclamar de mim. Só que assim, eu não sabia, né? Eu tava simplesmente querendo atender meu cliente. Mas peraí, a chave tava disponível. Exatamente. O que aconteceu? No meio do caminho, o proprietário mudou de ideia, resolveu alugar o apartamento. Esqueceu de tirar a chave lá da... Esqueceu de tirar a chave da imobiliária. Eu não consegui falar com ele, o cliente estava lá, queria visitar. Eu não vou perder venda, sair do casamento, eu vou deixar o cliente esperando? Não. E aí eu peguei e o cara me xingou até umas horas, enfim, né? Eu soube que até um tempo atrás um colega meu foi na loja dessa pessoa, desse cara, e ele falou, uma vez entrou uma menina, enfim, né? Mas eu fiquei super constrangida, pedi 1000 desculpas. A casa, né? O apartamento estava alugado, sim, o imóvel... o proprietário alugou, esqueceu. Não trocou a chave, não trocou o miolo, né? Uma dica que eu dou, né? Alugou o apartamento, troca o miolo.
E aí eu entrei e tinha gente lá no apartamento. Ainda bem que não peguei cenas inusitadas, Não, eu né? ia perguntar agora se eles estavam vestidos, né? Porque imagina se você pega. Tava. Não, e tudo escuro, né? Você falou que ainda se ela tá tudo aceso, né? De repente você. Porque era de tem manhã, alguém, né? então assim, acho que deviam estar tá. acordando, né? Foi logo de manhã. Nossa, que susto, hein? Isso foi um caso aí que aconteceu que foi bem constrangedor, mas assim, não tinha o que eu ia fazer, né? E aí pedi desculpas, o cara falou que ia ligar lá pra reclamar de mim, eu falei, ó, você desculpa, né? O proprietário não avisou, vou fazer o quê, né? A chave tava lá, enfim, né? Esse acho que foi o caso mais engraçado, né? Porque a gente passa por tantas coisas, mas esse foi engraçado, aí no começo levei um susto, mas enfim, deu tudo certo, agora eu não faço mais isso. Tá disponível se o proprietário não responde, eu não vou. Se o proprietário não atender, eu não levo, porque assim, a gente não sabe, né, o que pode acontecer, né? Então eu prefiro evitar a fadiga. Você não corre o risco nos nossos, mas boa dica, vou ficar alerta, entendeu? Que se de repente a gente precisar visitar um imóvel nesses moldes, o proprietário tá avisado? Não, não quero ir. Avisa que foi vendido, porque... Misericórdia, imagina se tá o cara numa situação peculiar, entendeu? Numa intimidade extrema. De repente, como você trabalha até no Dia dos Namorados, imagina se você vai exatamente no Dia dos Namorados. Mas assim, eu nunca peguei, mas teve uma corretora lá que trabalha com a gente que já pegou cenas inusitadas, Mentira. Né? Sim, já aconteceu. Sem contar nomes, o quê? Ela subiu também a mesma chegou coisa, lá, tava disponível? O casal tava lá no romance. Mas, de novo, a chave tava disponível na portaria? Então, eu não sei como é que foi o caso dela. Eu acho que tava na portaria, alguma coisa assim. Eu sei que foi uma situação bem assim, né? Fazer o quê? Constrangedora, né? Mas faz parte, né? Isso é só um dos casos que a gente vive por aí, né? No nosso mundo que é... Enfim, altos e baixos, coisas engraçadas e nem tanto, né? Não, e a gente já volta pra essas histórias. Eu acho que é interessante também, principalmente pra quem tá começando, você hoje é uma referência. Então, assim, no mundo desse, a gente tava, né, falando que como é complicado a corretagem, né? Sim. Os corretores, de modo geral, assim, nós temos esse complicador. Para algumas pessoas é fácil entrar na área, né? Seja fazer o curso, seja fazer o teste, passar para você ter o Cresce. Em tese, para algumas pessoas, acaba sendo um trampolim, ou seja, uma válvula de escape, assim, porque a pessoa fica como CLT um tempão, não se encaixa, não se enquadra e acha que, eu vou ser corretor, como se fosse fácil, como se fosse uma profissão que você... Como é que se destaca, né? Sim. Que dicas que você pode dar e como se destacar nesse meio? Olha, eu tô levando aqui na brincadeira porque, assim... Uma boa dica que eu dou, você tem que gostar do que você faz, você tem que gostar de vender, inclusive, porque senão você nem entra, porque é venda. É claro que é uma venda, no meu ponto de vista, mais delicada, mais demorada, né? Mas é uma venda, então se você não gosta de venda, nem entra. Você tem que ter um caixa bem estruturado para você, porque assim, você precisa fazer investimentos, você não pode hoje, com a concorrência que a gente tem, que é fortíssima, redes sociais, você precisa estar todo o tempo fazendo patrocinados, você precisa investir num dress code adequado para atender o cliente, você precisa ter um dinheiro para você investir, por exemplo, num evento, para você investir num fotógrafo profissional para fazer suas fotos dos imóveis. Eu faço isso com os imóveis de alto padrão. Tem um videomaker, né? Então, assim, é um investimento que não é barato. Então, assim... Justamente hoje pela concorrência que a gente tem. Então, assim, eu tô falando aqui porque eu amo o que eu faço, mas tem muitos altos e baixos também. Eu já cheguei a ficar algum tempo sem vender, porque realmente é um produto caro. Então, as pessoas esse ano estão ponderando mais para comprar, mas as pessoas que têm necessidade imediata, engravidou, separou, vai ter, sei lá, N situações, elas compram, entendeu? Elas não ficam esperando, né? Tem coisas que... minha esposa engravidou, só tem um dormitório. O que você vai fazer? Você precisa comprar, entendeu? Então, acontece as vendas por causa disso. Mas é um mercado que tem muita competição. Infelizmente, pessoas que também não agem de forma correta. Acontece muito. Então, você tem que ter... No meu ponto de vista, você tem que ter um caixa programado, você precisa ter uma espiritualidade muito forte, porque não é fácil você lidar com os altos e baixos da profissão, porque o CLT você tá lá, todo mês você tem um valor garantido. Na corretagem não, você faz uma venda financiada, você fica 3 meses para receber o valor. Então assim, você precisa ter um custo, né, para poder... todos os boletos vencem todo mês, não sei os teus, né? Mas o meu todo mês. Todo dia. Pode ter certeza, Fê, que vence assim, a gente fica desesperado. Exatamente. É isso, né? E aí, então tem que ter isso. E eu também procuro fazer terapia, que é o momento que você se conecta. Legal isso. Legal você falar de verdade, assim. E assim, não adianta você achar
que vai cair no teu colo o cliente mágico. Não vai acontecer. Você tem que correr atrás. Você tem que estar disponível. Hoje, assim, hoje eu trabalho menos domingo, mas no começo eu trabalhava de segunda a segunda e folgava durante a semana, ou pegava alguns dias, né, de folga, assim, vou pegar 4 dias esse mês e vou fazer uma viagem, fazer alguma coisa. E uma coisa muito importante também, e eu tenho isso em casa, você tem que ter parceria, porque não é fácil, tanto para homem quanto para mulher, você passa muito tempo fora, né? E é toda hora cliente te chamando, e às vezes você... Um minuto que você deixou de falar com o cliente, ele fala com outra pessoa. Então, assim, é importante também você ter o apoio da tua família nesse processo, porque não é fácil. É uma profissão sim, que exige muito de você. E principalmente inteligência emocional. Então, assim, tem que estar todo momento, né, se conectando com o que você acredita. Eu acredito em Deus, então pra mim isso é imprescindível. E tá sempre, eu tenho, a gente fala, o Rico fala muito sobre isso, banhos de sol psicológico. Eu amo estar em contato com a natureza, então sempre quando eu tenho tempo eu vou, coloco o pé na água. A gente tem esse privilégio, né? Isso que eu ia falar, né? Não é todo mundo que tem, mas... Vou lá, coloco o pé na água, entro no mar, eu adoro, sabe, conexão com a natureza, o mar, assim. Então, assim, pra mim isso faz muito bem. E assim, você precisa, inclusive, tem gente que quer trabalhar 6 meses direto. Não, você precisa também espairecer sua cabeça, pra você tá melhor, pra você conversar com o teu cliente, pra você tá mais energizado. Então, assim, eu faço isso e pra mim, quando eu volto de viagem, eu sempre vendo muito, porque é o momento que eu tô, renovada, que eu pensei, conheci pessoas, e até o repertório pra você conversar com o cliente, você tem assunto. Então, assim, é bem importante isso. Então, é isso que eu ia falar, porque é um desafio muito grande você trabalhar com pessoas. Eu exato. faço isso também há bastante tempo. E chega uma hora cansa, né? As pessoas são muito diferentes, a gente teve diversos problemas políticos recentemente, com que faz o assunto, às vezes vai por alguns caminhos que as pessoas não querem conversar. Sim. É um desafio muito grande, porque eu achei muito interessante você falar da terapia, assim, abertamente. Focar, é importante você se conhecer, é o autoconhecimento, eu sei que é meio clichê, mas o autoconhecimento e você compreender um pouco para poder conversar e dialogar com as pessoas. Olha, eu acho que alguns pontos, né? Tanto internamente, porque hoje eu trabalho numa imobiliária, então você precisa lidar com várias pessoas o tempo todo, homem, mulher, enfim. Então eu até brinco com eu tenho que ter uma maturidade muito grande. Eu brinco com o meu gerente, que eu falo assim, nossa briga é de homem. A gente vai brigar aqui por uma negociação, amanhã tá tudo bem. Porque a mulher é meio rancorosa, né? Então às vezes briga e no outro dia tá com raiva. Então não pode ser assim, precisa... Eu te entendo, mas não põe isso não. Nossa, sério? Pô, não precisa de verdade, sem papas na língua a gente fala, porque tem isso, olha, a mulher tem esse ponto, às vezes é pior. Homem às vezes é pior, pode ter certeza. Mas a gente tem essa questão, e eu também falo o seguinte, com o cliente também, perca o negócio, mas não perca o cliente. Então eu já tive casos que o cliente não comprou comigo porque não deu certo, não chegou no número, enfim, tem N coisas, mas eu continuo atendendo esse cliente, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, assim, eu já tive casos que não deu certo a negociação, o cliente acabou comprando com outra pessoa, e depois, eu sempre tô ofertando, né? Deu certo, a gente fecha o negócio. Então, eu acho que isso é uma frase muito importante. Perca o negócio, mas não perca o cliente. Então, assim, você sempre ter o cliente e você entender que... Porque tem gente que, perdeu o negócio, fica com raivinha do cliente, né? Não quer mais falar, manda áudio mal criado. Eu não sou essa pessoa. Então, assim, é resiliência, muita resiliência. Porque, assim, é sempre cair e levantar. Uma coisa que sempre falam muito, muito, muito na revista é assim... Perdeu, próxima. E eu aprendi isso muito rápido. Porque assim, se você ficar sofrendo por uma venda que você perdeu, cara, esquece. Você não vai fazer a próxima, entendeu? Então assim, eu já tive a oportunidade de oferecer produtos pra vocês. Não deu certo, no outro dia eu já tava oferecendo de novo. Então assim, tá tudo bem. Assim, eu vou argumentar, porque eu tenho know-how pra te falar que aquele produto é bom. Não deu certo pra você, ótimo, não tem problema. Próximo. Entendeu? E tem que ser assim, porque se você ficar sofrendo por aquilo ali, esquece, você acaba com o teu mês, acaba com a tua semana, e o cliente sente energia que você não tá legal. Então acabou. Next, próximo. Se eu posso dar um depoimento, a gente estava recentemente conversando com uma imobiliária, sabe que a gente faz isso constantemente, é essa relação de estar no relacionamento, aí a gente estava conversando, e aqui na empresa a gente recebe essa prospecção, né, que tem dos corretores de mandarem pra gente alguns imóveis, e aí a gente analisa, e a Paula sabe disso, a gente briga por número e vai conversar e tudo mais, e às vezes cai, assim, não chega no número, às vezes tá muito longe disso e cai no esquecimento, a gente vai ver, às vezes não foi vendido, a gente vai ver esse imóvel pra compra nossa, tá? Daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses, e a gente tava dando esse exemplo.
pra imobiliária, olha, se você mantiver aqui uma comunicação comigo e tal, cara, eu vou estar sempre conversando contigo e a gente vai estar, o imóvel é seu, foi você que me ofereceu. A partir do momento que você para de oferecer esse imóvel pra mim, se essa comunicação para, eu não tenho uma fidelização com você. Não existe uma fidelização. Pô, daqui a 8 meses, um ano, se um outro corretor vier com um número que me agrada, possivelmente eu compre com ele. A conversa era essa. Aí o exemplo que a gente deu foi de você. A Paula, ela não faz a gente esquecer do imóvel, entendeu? É impossível comprar com outra pessoa que não seja a Paula. Porque ela manda daqui a... Não é nem 15 dias, é uma semana. Ou não, tu lembra daquele imóvel? Eu falei, Paula, não chegou no número, mas tá aqui. Foi impossível. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tá cadastrado lá a Paula? Foi pode mandar mensagem que deve estar ainda na carteira dela. Então isso, assim, posso dar esse depoimento que a Paula mantém a comunicação constante com seus clientes, que nós somos clientes dela. Então, assim... É fenomenal isso. É impossível comprar com outra pessoa. Se você oferece imóvel pra gente, pode ter certeza que assim, a comunicação é constante, né? Sim. E fica a dica, tá? Isso é de verdade, assim, a primeira pessoa que eu vi fazer isso com tanta constância foi a Paula. Então, pros corretores novos que estão aí, que acham que isso não é importante, é de suma importância. Às vezes você tá perdendo negócio porque você não oferece pra tua própria carteira. Exato. E um grande mentor nosso falou isso pra gente um dia. Falou assim, vocês estão procurando cliente na sua carteira. Na sua carteira, você tá olhando? Aí eu, não sei, não tô olhando direito, né? Falei, então começa a olhar a tua carteira de clientes, a de investidora, clientes que já compraram com vocês. Quantos clientes? Nossa, de famílias foram, sei lá, 15 famílias. Será que essas famílias não podem prospectar para outra indicar? Pessoas. Então olha para sua própria carteira. Então fica essa dica, pra essa história que eu tô contando, porque é da Paula, não é meu, tá? Eu aprendi com a Paula, então assim, acho que vale muito isso você olhar para os seus próprios clientes, né? E uma coisa que eu faço também de fidelização, né? Fez o fechamento, eu sempre mando uma lembrança. No final do ano, eu sempre tento mandar alguma coisa também. E aparece uma oportunidade, eu mando. Aí, assim, eu vejo que o cliente vai declinar, porque a prioridade é quem mandou a proposta primeiro. Mas eu tô vendo assim, não vou chegar, tô sem caixa, não quero. Eu já ofereço pra outra pessoa, entendeu? Então, assim, teve um empreendimento que eu vendi três em uma semana, justamente pela minha carteira de investimentos de clientes que eu tenho investidores, porque é um produto que eu amo de paixão, sou apaixonada pela construtora, e assim, abriu a boca, você vende. Então assim, eu oferecia pra um, ele não queria, eu já oferecia pro outro, entendeu? E oferecendo, e não tem jeito, a nossa vida é essa, eu sou uma vendedora. Então assim, eu tenho que oferecer para os meus clientes, senão... É o meu business, né? Eu não posso... Ai, poxa, que chato ter que oferecer. Não, eu ofereço... não quero, não tem problema. Vamos pro próximo, vamos arrumar outro. E é isso. Porque senão, se você ficar sofrendo de ter que oferecer, cara, muda de profissão. Porque a nossa vida é oferecer imóveis pros clientes o tempo todo. Então, assim, isso muda a vida das pessoas. É tanto para aquele cara que tá procurando pra ganhar dinheiro com isso, que é o caso de vocês, como para aquele cara que, poxa... minha esposa engravidou, a gente vai ter um bebê. Então, assim, é muito legal você participar daquele processo com o cliente, sabe? Eu já tive vários casos, várias histórias. E, assim, não tem como você não se envolver com aquilo ali, como você se apaixonar pelo processo. Então, assim, tem que gostar do processo, porque é assim, sempre vai ter que oferecer. E tem que gostar de pessoas, né? Exatamente, tem que gostar de pessoas. Isso eu acho que é um dos maiores desafios. Por isso que eu achei extremamente interessante a sua fala, né? De, cara... se autoconhecer, entender, procurar o lazer, Sim. porque você precisa o tempo inteiro entender as dores do cliente, entender Sim. as necessidades do cliente, que muitas vezes passar um perrengue nesse mercado. Assim, não são só flores, eu já sei a resposta, mas assim, você já passou por problemas de assim, pessoa que acabou... não passando a perna, não sei se é o termo, né, mais correto, mas que você sofreu por conta de uma venda que não foi feita, algum parceiro que tentou ali e te ludibriar, você teve algum problema até jurídico em relação a isso? Isso acontece toda hora, né, infelizmente, já tive casos jurídicos, sim, né, de cliente que foi direto, comprou com o proprietário e, enfim, a gente ganhou, inclusive, né, e assim, eu acredito muito no que você planta também, né, então assim, eu tento fazer as coisas 100% corretos pra não acontecer comigo, mas a gente sabe que às vezes acontece. Só que assim, a pessoa que tá fazendo isso também lá na frente, ela vai colher o que ela tá plantando, entendeu? É muita sacanagem, vamos combinar? Corretor não tem salário. Então assim, você sai, você mostra o cliente
você mostra o imóvel para o cliente, você tem um custo daquilo ali, né? Você tem um custo mensal fixo grande. Eu tenho, por exemplo, porque hoje eu sou uma microempresa dentro de uma empresa. Então, assim, aí o cara vai lá e compra direto. Ou o cara que quer ficar negociando muita comissão. Ah, porque não vale o que você tá ganhando, você ficou 15... Eu já escutei isso, tá? Ah, você ficou 15 minutos dentro do apartamento pra você ganhar tudo isso. Só que, assim, era um cara que eu tava atendendo há 3 meses. Então, assim, ele entrou e gostou do apartamento... Beleza, foi em 15 minutos, só que assim, todo o meu trabalho que eu tive pra atender esse cara, quanto tempo eu deixei de atender outros clientes pra atender essa pessoa, pra escutar isso, não é fácil, né? Mas é aquilo que eu falei pra você, umas coisas que eu mais falo pro meu terapeuta, inclusive eu procurei um terapeuta homem justamente por isso, porque eu não quero que ninguém passe a mão na minha cabeça. Eu quero sair daqui mais forte, eu preciso ser mais forte, porque as porradas são fortes, viu? Não é fácil. São porradas fortíssimas. Não, imagina, assim, da onde eu queria entender, a gente brinca da profissão de corretor, que advogado é a mesma coisa, que a gente tem, não, às É vezes uma raça, né? é uma raça complicada de se trabalhar, eu posso falar, tá? Posso falar que é complicado. A gente brinca que são poucos amigos que eu tenho advogados, porque é super complexo às vezes você ter essa comunicação, existe um histórico pra isso. De onde vem esse histórico? Você sabe, de onde vem esse histórico dessa desvalorização da corretagem, da intermediação? Porque antes da gente ter a empresa, eu não vou dizer que eu tinha essa visão, mas eu também ficava um pouco assim, poxa vida, né? Talvez por experiências com maus corretores, deixa claro. Olha, isso é uma coisa que é muito interessante você perguntar isso, mas eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso. Toda empresa tem pessoas boas, profissionais bons e profissionais ruins. Então você não pode taxar uma experiência negativa que você teve. Ah, corretor não presta. Ah, advogado é tudo picareta. Não, você precisa ter experiência com a pessoa. Porque a gente sabe que existem colegas, tanto na tua profissão como na minha profissão, que não são legais, mas você vai deixar de comprar. Vou dar um exemplo. Ah, tem uma padaria que você gosta muito e tal, e que você sempre compra ali. Aí, num determinado momento, alguém te atendeu mal. Você vai deixar de comprar ali porque uma pessoa te atendeu mal? Às vezes a pessoa tá num dia ruim até, inclusive. Mas não, assim, dê uma chance, tá? Dê uma chance pra aquela pessoa mostrar o trabalho dela. Então, assim, E tem muitos colegas também que queimam uns os outros. Isso é muito chato, isso é muito deselegante, sabe? E aí o cliente vai na onda, né? Ah, realmente, né? Não vou ali naquela empresa porque estão falando que é ruim. Então, assim, tenha as suas próprias experiências, tenha as suas próprias visões em relação àquela pessoa, aquele cliente, aquela empresa, porque a gente não sabe, né? Toda história tem os dois lados, né? Então, é muito importante você falar isso e eu sou a favor de sempre dar uma chance pra saber, pra eu ter a minha experiência. Se vai ser legal, se não vai ser legal. Então, eu sou a favor dessa questão. Não, e respeitar a intermediação, Exato. né? Não é algo simples de se fazer. Exato. Eu acho que eu passei a respeitar, obviamente, muito mais. E quando a gente conversa com pessoas sérias, e aí uma grande amiga minha fala assim, você sabe que tem corretor que às vezes fica 2 meses sem vender? Ou até mais, 3 meses. Exato. Então se não faz caixa, a luta que a gente sabe que tem corretores profissionais e profissionais, mas alguns que são muito bons ficam muito tempo sem vender. Posso falar às uma vezes. coisa? É aquele negócio, né? Se você não quer pagar comissão, se você não quer, se você acha ruim corretor, vende sozinho. Coloca o anúncio na OLX e abre a tua casa para qualquer um que te ligar. Faz a documentação, puxa a documentação, gasta dinheiro com o documento que você sabe que a gente gasta e depois não dá certo a negociação, faz isso. Ou então, pega as tuas férias, pega 15 dias das suas férias, bate de porta em porta perguntando, né? Ah, tem apartamento para vender aqui? Faz isso. Se você não quer um profissional para intermediar, ou, né, porque você usa a intermediação do corretor e depois vai lá e compra direto, que isso é uma sacanagem. Nossa, isso é demais, né? Vai sozinho, entendeu? Então, assim, gasta anúncio. Eu mesmo, antes de ser corretora, eu tinha colocado um apartamento meu à venda, coloquei com corretores e coloquei na OLX também, porque é uma plataforma. Toda vez que tinha um cliente da OLX, eu ficava morrendo de medo. Por quê? Porque você não sabe quem é a pessoa que tá... Eu, por exemplo, quando eu vou levar um cliente pra um... Eu falo que eu não gosto de levar cliente pra passear, né? Eu vou fazer um filtro com aquele cliente, se ele tem condições de pagamento, se ele tem crédito aprovado, quando é alto padrão a gente pega documento, porque assim, é o meu nome, né, que tá em jogo, eu sou uma PJ, eu não quero ter um ponto negativo ali no meu CNPJ na minha carreira. Então assim, a gente tem esse cuidado, né? Então assim, se você não quer ter trabalho, se você não quer pagar por aquilo ali, faça você mesmo. Eu ia te perguntar isso agora, que recentemente eu tenho um familiar meu que tá vendendo um imóvel em São Paulo, e aí eu tô auxiliando ele tá fora.
E aí ele, ó, deu certo aqui, me agradeceu, né? Porque eu fui lá abrir a casa pra pessoa ver e a negociação avançou e tal. E aí, por trabalhar na área, ele me pergunta, fala, e como é que é o próximo passo? Tá, faz tempo que eu não negocio imóvel. Aí daqui a pouco ele me volta, pô, não deu certo. Eu falei, mas como não deu certo? Aí tava tudo certo, assim, a Aham. pessoa tinha o valor da entrada e tal, um imóvel baixo de cerca de 400 mil, né, perto do que a gente vem trabalhando, deixar isso claro. Ele falou, o financiamento não deu certo. Mas a pessoa não fez a pesquisa antes Pois do é. crédito, assim, a pessoa não fez no seu banco pessoal, só para saber se naquele banco, você pode ir em outros, para saber, isso eu achei de suma importância isso que você acabou de dizer, a necessidade de fazer uma pesquisa prévia, ou que a gente costuma dizer tecnicamente CRM completo, Exato. entender a pessoa, o perfil da pessoa e talvez já levantar quanto ela tem de crédito para Sim, para assim, obter na aquele... verdade, você vai otimizar o seu tempo, né? E assim, até pra não frustrar as partes, né? Você imagina só, nós não assinamos contrato lá sem estar com crédito aprovado. Você imagina só, fazer aquela cena toda, estourar champanhe, não sei o quê, aí assina o compromisso, paga o sinal, o crédito não foi aprovado. Assim, é um amadorismo, você vai me desculpar. Hoje em dia tem bancos que você entra no aplicativo, você aprova carta de crédito na hora. Então, assim, cara, colega corretor, começa a atender o cliente, aprova o crédito do cara por dois motivos. Primeiro que você já sabe se realmente o cara tá querendo comprar, não tá querendo só visitar, passear final de semana. É um comprometimento da pessoa. Segundo, você poupa o seu tempo, porque se a pessoa não tiver com crédito aprovado naquele momento, você vai falar, olha, seu crédito não aprovou agora, vamos tentar, né, ver o que tá, se tem alguma coisa na tua renda que não aprovou. Pô, às vezes você pega o cliente e, pô, esqueci de pagar a conta de luz, R$ 200. E aí isso foi pro Serasa, sei lá, às vezes de um imóvel alugado que a pessoa tem e por aquilo ali não aprovou. Então, assim, coisas bobas que você já elimina ali, né? Você já pula uma etapa, né? Você já avança uma etapa. Pula não, você já avança uma etapa. Então você vai preparado, né? E fora que você aprova o crédito, hoje em dia com essas taxas de juros que a gente tem tão voláteis, você já garante ali por uns 2 meses aquela taxa de juros pro cliente, entendeu? Então, assim, você tá se preocupando com a pessoa. Então, assim, cara, começou o processo, a primeira coisa, aprova o crédito. Se a pessoa não depender de financiamento, aí é outro esquema, né? Mas a primeira pergunta que você faz, você precisa de aprovação de crédito, você precisa de ajuda com crédito? A pessoa vai dizer, não, vou pagar à vista, não, vou pagar, vou precisar. Pô, eu tenho um correspondente bancário aqui, ele vai cuidar de você, pra você do processo, enfim, né? Aprova o crédito, depois assina um compromisso, pra não gerar essa frustração pras partes e pra você não perder tempo, né? A gente sabe que cada vez que você sai do escritório pra levar um cliente num imóvel, você tá gastando o teu tempo, o tempo do cliente e o tempo do proprietário, né? Então, assim, Tem um trabalhar custo cada nisso. vez mais profissionalizado, justamente para a gente eliminar esse estigma de que corretor não trabalha bem, não sabe trabalhar, enfim, né? O começo nosso, eu confesso pra você que a gente tinha muito isso e acabava passando por uma raiva, né? Você ficava falando, caramba. E aí vem esse estigma também que você pontuou. Nossa, eles ganham muito, né? Porque eu ganhei tanto, eu trabalhei um ano, ganhei tanto, eles vieram aqui, trouxeram o cliente, mas ninguém sabe por trás o quanto você fez. Exato. Esse cliente chegou com você, jamais chegaria pra gente pra comprar o nosso imóvel dessa forma. Ó, aí até um exemplo da última negociação que a gente teve, né? Que foi rápida, né? Digamos assim, porque o cliente visitou, logo ele já fez proposta, enfim, né? Eu tô trabalhando com esse cliente, que esse era o imóvel perfeito pra ele desde fevereiro. A gente fechou em julho, acho, junho, alguma Junho. coisa assim. Então, assim, porque pelo que o cliente estava passando pra mim, eu já sabia que o imóvel de vocês atenderia o perfil dele. Mas ele tava num processo de amadurecimento, não é ainda, não é isso, não tenho certeza. Então, assim, até dá certo, entendeu? Então, assim, demorou um tempo até o cliente tomar a decisão. Então, assim, vamos fazer as coisas certinho, né? Etapa por etapa, pra você não perder tempo, pra você ajudar o teu cliente E também tem uma outra, né? Poxa, não tô com crédito aprovado. Cheguei no imóvel, é o imóvel dos meus sonhos. Até aprovar o crédito demora, né? Porque existe um processo, né? Se a pessoa não tá com tudo direitinho, principalmente autônomo, porque precisa, né? Comprovação de renda e tudo mais. Poxa, o proprietário recebeu outra proposta, eu perdi o imóvel. E aquela frustração também é muito ruim. Nossa, pode acontecer, né? Porque se você... Exato. Aquilo que você fala pra gente, né? O mercado é muito rápido. Vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Eu falei, Paula, não dá, o número não tá batendo. Eu falei, então tá bom, cara, dá 2 dias vendeu o imóvel. Exato. Então, é muito doido, né? A gente Exatamente. precisa sempre pensar e analisar, né, o mercado. É isso aí. Então, assim, cliente com crédito, primeiro passo, aprova o crédito. Aí depois é para os próximos passos, porque ninguém perde tempo, todo mundo fica feliz, o processo é mais rápido e no final dá tudo certo.
Internet é um campo super complexo. A gente ouviu recentemente de uma imobiliária grande, falou assim, por incrível que pareça, o meu tráfego pago no Instagram não é tão ativo, ele não é tão bom, não traz tantos leads como traz essas plataformas, né? Você citou LX, nós temos Viva também o Real, Viva Real e Zap. tal, o Zap, então. E eu falei, caramba, não tinha parado pra pensar. Eu achei que o Instagram, porque o corretor, até o corretor autônomo mesmo, e mesmo aquele que não é autônomo, é como se vocês fossem, né? Vocês estão dentro do Sim. imobiliário, mas você faz muito patrocinado, muito trabalho dentro do Instagram. Qual a importância da internet isso pra vocês? E o nível de investimento? Contar um pouco dessa área. Tá. Seja contar, mas também pra dar dica pro pessoal e como você faz. Sim, olha, imprescindível. Eu vou falar uma frase do direito, se eu estiver errado, você me corrija. O que não está nos autos não está no mundo. Quem não tá no Instagram não aí. está no mundo. Tem uma frase que eu li uma vez assim: hoje a internet virou a maior rua comercial do mundo. O teu comércio tá nessa rua? Porque antigamente os comércios eram de rua, né? Hoje em dia muitos migraram pro digital. Então assim, você tem que estar no digital, né? E assim, mostrando o teu conhecimento, mostrando os imóveis. E assim, se você não tá na internet, esquece. Hoje eu vou te falar que assim, 90% das minhas vendas são do Instagram. E assim, talvez essa imobiliária que você tá falando, não sei qual que é, não tenha muitos resultados porque não tem uma persona, não tem uma pessoa ali. Nós, como corretores avulsos, eu não sou corretor avulso, eu trabalho na imobiliária, mas eu coloco a minha cara, né? Coloco o meu rosto ali, faço vídeos, então as pessoas acabam se vinculando com a minha pessoa, entendeu? Gostam do meu lifestyle, que eu viajo, que eu posto. Eu tenho o Theo, que é meu sobrinho, que é o cachorrinho que eu amo, é o filhinho da minha irmã. Eu posto ele, então isso conecta. Então, às vezes, a imobiliária, ela só tem aquele logo, não tem ninguém por trás, né? Então, talvez os leads venham mais dos portais por causa disso. Mas o Instagram, realmente, ele é uma ferramenta importantíssima. Tem que fazer anúncio, e a gente sabe que tá cada vez mais caro, né, esses anúncios, porque é leilão, né, uma concorrência, né, quando você faz ali o tráfego pago. Então, assim, investir sim pesado, porque não tem jeito, não vai voltar pra trás, espero, né. Vai sempre cada vez melhorar, e assim, inclusive eu vou dizer uma coisa pra você, vou te dar um calcanhar de Aquiles meu. Tô até atrasada, porque agora é TikTok, né. Tem muitos colegas fazendo vendas pelo TikTok, mas assim, eu não me identifico com a plataforma ainda, mas se for o caso, eu vou ter que migrar também, vou ter que ir pra lá. Tem até um colega nosso que, se eu não me engano, foi o Lucas Felt, ele vendeu pra VTube por causa do TikTok. Por causa do TikTok? Exatamente, acho que ele viu um vídeo ela viu um vídeo dele no TikTok e comprou uma casa, se eu não me engano, de 25 milhões por causa do TikTok. Então, assim, é uma ferramenta que a gente tem que... A gente, pra quem tá curioso, o último episódio postado da nossa gerente de marketing, nossa consultora Pamela Menezes, e, cara, vale muito a pena o episódio, tá? Pra quem tá ouvindo a gente, vale, Paula, pode ouvir que, assim, mais de 15 anos de experiência na área, sabe muito de marketing, muito de comunicação, especialista na venda com branding, né? E ela fala, estão no TikTok? Aí eu não sei, eu preciso conversar com a minha social media. Eu não sei nem mexer no TikTok. Eu não sei mexer, eu não tenho. Eu sou dessa época. Mal tem Instagram e tal, e mexo lá, falei, precisa mexer, precisa colocar conteúdo, precisa gerar. Me dá até ansiedade, porque eu falo, como é que faz pra isso tudo, assim, como é que cria tanto conteúdo? E você já deu a dica, né? Não é todo corretor que pode ter profissionais, você Sim. tem profissionais contratados, como você é uma microempresária, Sim. porque você tá trabalhando numa empresa, mas você tem ali um know-how hoje, pessoas pra poder Sim. fazer filmagem pra você e tudo mais. Mas é aquela história, feito é melhor do que perfeito. Eu sempre falo isso pras meninas que me ajudam a cuidar do meu Instagram. Não foi desde o começo que eu tive social media, mas no começo tinha uma pessoa que me ajudava, mas ela não era profissional da área, ela era curiosa, trabalhava bem, me ajudava. Mas assim, é melhor você fazer do que não fazer. Então assim, faça. E conforme você for tendo caixa, as coisas forem melhorando, você vai profissionalizando, vai agregando pessoas para trabalhar com você. Mas assim, você não pode de jeito nenhum deixar de fazer, porque você já tá atrás de muitas pessoas, assim. É muito difícil as pessoas hoje não estarem nas redes sociais. A pessoa fica o dia todo com o celular. Então, assim, é o dia todo olhando anúncio, é o dia todo olhando as coisas. Então, assim,
tem que estar, não tem jeito. A pessoa que não tiver, inclusive eu tô até atrasada, vou começar a fazer, me ensina, Mari. A Mari tá aqui, a minha social media, filmmaker maravilhosa, fazer umas dancinhas aí no TikTok. Não, aí... Pra ver se eu consigo vender os imóveis. Tô brincando, tô Recentemente brincando. eu vi na advocacia, que eu acho ainda pior, porque tem todo um... no ramo jurídico, né? Existe toda uma roupagem mais formal e tudo mais, que caiu, principalmente em Santos. Mas, né, por causa do tempo, do calor, mas sempre com as roupas muito bem fechadas. Quando você vê, assim, alguns advogados, alguns profissionais fazendo dancinha, me dá até um negócio, assim, Mas você sabe que uma coisa muito interessante, eu sou muito curiosa, eu adoro ler sobre tudo. E assim, quando o profissional, ele vem te buscar pelo teu Instagram, ele já te olhou tudo, ele já te validou, ele vem atrás de você porque ele gostou do teu conteúdo, entendeu? Então assim, esse cliente, ele vem muito mais quente. Entendeu? Ele vem muito mais quente, ele vem no ponto de compra porque ele já pesquisou, ele já se identificou com o teu perfil, é com você que ele quer comprar, então assim, investe nesse cliente, porque esse cliente ele vai comprar. Qual a dica que você dá, então? Como fazer essa produção, né? Não é todo mundo que tem profissionais por trás. Como fazer essa produção no Instagram para ter esse retorno? No mínimo, você precisa ter um celular bom, porque... Isso é um ponto importante. Porque se você vai fazer sozinho, sua imagem tem que ser de qualidade. Não sei se é verdade, assim, também não sou a conhecedora de tecnologias, mas dizem que você tem até uma entrega melhor de acordo com o telefone que você tem, né? Não sei se é verdade ou não, mas assim... assim, não são todos os imóveis que eu consigo fazer vídeos profissionais, né? Às vezes você só tem aquela chance de ir ali no apartamento do cliente e o que você faz? Eu faço vídeos com o iPhone, né? É uma tecnologia muito boa, ele tem uma estabilidade muito boa, eu faço vídeos dos ambientes, depois eu mando para as meninas, elas editam e a mágica acontece, entendeu? Então assim, você não vai deixar de fazer porque você não tem o recurso. Então assim, no mínimo tenha um celular bom. E vai fazendo. No meu primeiro vídeo foi horrível. No começo eu nem gostava de aparecer, né? Elas sabem que elas brigam. Ai, tem que aparecer, eu acho chato, mas porém tem que fazer, entendeu? Bem-vindo à vida adulta. Então assim, e vai fazendo. Cada vez mais, quanto mais você fizer, mais vai ficar legal e aí as coisas vão acontecendo, entendeu? É testar. Testar. É testar. Isso a gente ouve muito Até o próprio botão impulsionar lá, eu vou testando, eu coloco lá 2 dias, não dá certo, você já muda o público, né? Coloca outro público. E assim, acho que não existe uma matemática 1 mais 1 é igual a 2, né? Nesse mundo. Você tem que ir fazendo até... E assim, uma coisa que eu também penso, né? Não importa a quantidade, importa a qualidade dos seus clientes, né? Todos os meus seguidores são orgânicos, eu não comprei seguidores, eu não tenho interesse de ter 40 mil seguidores que, né, só estão ali só pra encher linguiça, né, que é a palavra. Que não enxergam, que não vou comprar com você, às vezes é de fora, não é nem daqui, não vou comprar imóvel em Santos, não faz sentido você ter tanto seguidor. Até o próprio anúncio mesmo que você faz, tem gente que não coloca valor do anúncio pro cliente ficar perguntando, isso gera demanda de resposta, sabe? Pra mim, eu não tenho interesse Isso é uma dica importante, eu quero que o cliente veja, pô, ali 2 milhões eu tenho condições de comprar, vou perguntar. Então assim, o cliente que já vem filtrado, né? Já vem filtrado, então assim, eu não tenho interesse de ficar sendo a pessoa que fica o dia todo respondendo valor de condomínio, valor de IPTU, valor do imóvel. Não, eu já coloco o valor. E mesmo assim que você coloca o valor, tem gente que pergunta quanto que é. Os nossos patrocinados têm todos os detalhes, número de vaga, quartos, banheiros, o valor tá negritado, assim, sabe? Ele tá na informação. Queria mais informações. Qual, né, que você quer mais? A gente faz patrocinado também via Instagram, via Facebook. Falou, quero saber o valor. Aí você tem que ser calmo, paciente, entender. Eu falei, cara, não é possível que a pessoa não lê. Que é um outro problema também que a gente tá, né? As pessoas não leem. Não tem paciência. Né? Mas é super problemático. A gente tá falando do respeito que a gente tem que gostar de pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão extremamente impacientes. Exato. A gente tem que ter mais paciência e as pessoas estão impacientes hoje. Isso é uma coisa muito triste, porque às vezes você deixa de fazer uma venda por minutos que você deixa de responder, o cliente não respeita. Porque assim, ó, eu tô atendendo um cliente, eu não vou ficar mexendo no celular, né? Ainda bem que hoje eu tenho uma estrutura que tem pessoas que me ajudam a responder, mas assim, eu tô atendendo você, eu não vou ficar mexendo no celular, que é desagradável, né? A pessoa tirou o tempo ali dela pra resolver, esteja com a pessoa. E aí, já aconteceu. Demorou muito pra responder. Paciência, vou fazer o quê, né? Eu não sou um robô também, né? Então, assim, eu procuro fazer um atendimento mais humanizado possível. Tanto que eu ainda não tenho
não sou a favor nesse ponto daquelas mensagens virtuais, sabe? Daquele chatbot que fala. Chatbot, Eu não tenho ainda. Não sei até quando vou conseguir ficar sem, mas eu prefiro fazer um atendimento mais humanizado. E isso acaba, infelizmente, você perde venda. Não tem o que fazer, não dá pra ganhar tudo. Paciência. Olha, a gente tá, e fica também aí como alerta para você estudar, a gente tá estudando a IA, não porque a IA dessa forma, que é um chatbot, ele é meio mecanizado, aperte um, aperte dois e tal, Sim, aí sim. vai seguindo. Existem algumas que trabalham que o atendimento é extremamente humanizado, então talvez você caia por uma dessa. A gente... Vamos trocar figurinhas depois. Depois nós vamos A gente conversar, mas consegue. também fica, assim, tem IA específica, inclusive, do ramo imobiliário. Então, para quem tá estudando e tá vendo, pegando as dicas da Paula, é entender o seu CRM, o WhatsApp. O WhatsApp não dá mais pra gente mexer da forma que a gente mexe, pega o celular, você precisa ter, óbvio, para quem tem imobiliária, ou para quem tem um fluxo que nem a Paula, tá? O autônomo, às vezes, não tem uma venda tão rápida, às vezes demora mais de um mês, mas quem tem aí 4, 5 imóveis aí na venda no mês, talvez precise desse nível de tecnologia. Precisa. Então, daqui a gente vai conversar nos bastidores, Sim. para te mostrar, porque assim, para quem tem essa demanda tão alta, é importante o que você tá falando, né? Ter o atendimento humanizado, mas pensar em tecnologias para poder atender de uma forma plena. Assim, o ChatGPT virou meu melhor amigo, né? Então, ajuda assim, muito, né? eu fiz uma venda recentemente, um apartamento pequenininho que precisava de umas melhorias. A cliente não me pediu, mas o que eu fiz? Tirei fotos do apartamento, coloquei lá no ChatGPT, por favor, melhorar este ambiente. E mandei pra ela, falou, olha como que ficaria se tivesse modernizado. Esse apartamento tem muito potencial. No dia seguinte, a cliente falou, pode fechar negócio. Então, assim, você faz o cliente imaginar como seria aquele imóvel, entendeu? Então, assim, isso é muito legal. Então, assim, virou meu melhor amigo. A IA vem, e quantas IAs, né? De vez em quando aparecem uns vídeos, o algoritmo entrega pra gente, e aí eu vejo assim, a IA é pra isso, a IA é pra escrever texto, a IA é pra fazer animação, a IA... Gente... eu uso pra correção de texto, pra envio de proposta. Ah, por favor, corrija esse texto se tá tudo ok, né? Pra facilitar o nosso dia a dia. Então, eu não sou contra, mas na parte de atendimento eu ainda preciso estudar um pouco melhor como é que vai ser, porque realmente é uma coisa que me pega ainda, porque, enfim, né, a pessoa de que vinha aquela coisa automática, né, aquela coisa um por um, né, a gente fica um pouco mais resistente, mas não dá pra ser, né. E se for alto padrão, eu acho que você tá certíssimo em pensar isso, porque a pessoa que vem no alto padrão é diferente daquela pessoa que vem comprar um imóvel com valor agregado um pouco menor. É diferente, é só você ver salão que vende o Minha Casa Minha Vida. É um pouco mais, é o que a gente chama de venda na massa, né? Exato. E até porque a venda do alto padrão é diferente. Você tem um apartamento de 300 mil, ele recebe 5 visitas por semana, né? Por dia, às vezes por dia. O alto padrão não é assim. O alto padrão demora um pouco mais as visitas, não vai ser aquela frequência, né? A não ser que o imóvel esteja em preço de liquidação, né? Não vai ser aquelas visitas, um monte de visita. Então, você tem mais tempo para poder conversar com o cliente, entendeu? Então, tem que pensar também nesse ponto. Não, e o algoritmo, eu ia te perguntar agora, porque o que mais prejudica a gente quando a gente fala de tráfego pago e faz no Instagram /Facebook é a mudança desse bendito, olha, agora você pode delimitar por faixa etária pode ainda, né, mas por exemplo pela renda, não pode mais, daqui a pouco você tem que ser por faixa etária, muda tanto isso, como é que acompanha dessa forma, né, e assim, não só, você falou que o campo é a internet, além da internet, o que a gente chama de off, né, o offline, você trabalha alguma coisa fora também, o físico ou não? Sim, muito, muito, eu tenho participado de muitos eventos. A minha cliente fala assim, nossa, tu tá participando até de velório de anão, né? Não sei se pode colocar essa no ar, qualquer coisa até corta. Tô participando de todos os eventos que tem, porque você precisa conhecer pessoas, né? Então, assim, tenho participado de muitos eventos, sou muito a favor de mídias que não são tão convencionais, que é jornal, por exemplo, eu sou muito a favor, tá? De mídias, a gente pode até bater um papo depois sobre isso. E assim, eu não tenho vergonha de falar que eu sou corretora. Eu tô no elevador e entrego meu cartão. Eu tô na rua, inclusive eu fiz negócios esse ano de pessoas que conheci no salão, né? Eu até sou muito cara de pau. Eu tava no salão fazendo a unha, né? E eu
tinha uma moça que eu conhecia, ela do mercado financeiro, que hoje é minha assessora de investimento, a Janaína. E aí, a gente não tinha uma ligação forte ainda, mas a gente tava no salão e ela falou assim: ah, eu sou da BTG, agora eu tô indo pro Safra, tenho um escritório de investimento aqui, vou inaugurar daqui a uns 2 meses. Me chama pra inauguração. Tipo, eu tinha acabado de falar com ela, e ela acabou virando minha amiga. Então, assim, você não pode ter vergonha, cara. Como que você é vendedor se tem vergonha de oferecer, de falar o que você faz? Então, assim. Tem um motivo pra isso, né? Não é uma Exato. pessoa entrona que tá lá e fala, eu quero estar em tudo que é canto. Não é isso, você quer exatamente porque faz parte do teu trabalho isso. E acabou virando minha amiga, a gente, enfim, criou um laço aí, estamos juntas aí, enfim, agora ela tá indo comigo nos eventos. Então, assim, você não pode ter vergonha, tem que todo tempo falar, eu sou corretor. Inclusive, assim, primeira coisa que você tem que fazer quando você virar corretor, falar para os seus amigos, eu sou corretora, né? Porque amanhã você não sabe se a pessoa tá vendendo um imóvel, se ela tá procurando, né? Então, já é uma oportunidade aí de um cliente. Do chamado offline, muitos eventos. Acho que a dica que você pode dar, então, é participar de grandes eventos, estar presente, Sim, se fazer presente nos locais. Exato. Teve uma prospecção que eu fiz que eu achei bem legal também. O que eu fiz, né? Você precisa ter um recurso para investir, né? Peguei um prédio com poucos apartamentos, né? Só tinham 30 unidades. Fui ali num empório que eu gosto muito, que aqui é até na Ponta da Praia, no Casa Porto. Tenho parceria lá com o Carlos. Comprei 30 vinhos, fiz um bilhetinho e escrevi: olá, tudo bem? Eu tenho unidades à venda nesse prédio. Caso você tenha interesse de visitar ou tenha alguma pessoa interessada, entre em contato comigo que eu apresento a unidade. E, obviamente, essa unidade é exclusividade minha, né? Não vou fazer isso no imóvel que não tem exclusividade. E aí deu super certo. Várias pessoas entraram em contato comigo. Não efetivei a venda por esse meio, mas tive contato de 3 pessoas que são clientes de alto padrão que amanhã ou depois podem comprar. Então, eu achei bem legal essa forma de prospecção, porque tenho certeza que o cliente de alto padrão, a forma de abordagem dele precisa ser mais sutil. Não posso chegar, tudo bem, eu sou corretor. Não, tem que ser uma coisa mais delicada. Então, foi uma forma de presentear os clientes, me colocar à disposição. E assim, você concorda comigo que nada mais... ninguém melhor do que os próprios moradores daquele prédio para indicar alguém para morar ali? Você já mora ali, você sabe como é bom, você gosta do prédio. Então, assim, né, você tem um vizinho, um amigo que tá procurando, vou indicar aqui a corretora que tá aqui no prédio e, enfim, fiz o meu prédio também, deu certo, a gente conseguiu efetivar a venda de um apartamento. Enfim, então eu gosto também de fazer isso. Que legal. 1 a 1, né? Digamos assim, né? Uma individual. Né? O importante, então, da internet, mas ao mesmo tempo não perder essa questão humanizada, de estar ali presencial, de conversar com o cliente. Porque tem gente que tá na internet, tem gente que também não tá. Tem muitas pessoas com alto poder aquisitivo que são totalmente low profile, que não estão também nas redes. Então, tentar atingir todos os meios, sabe? Para que você tenha um mix de lugares que venham clientes, né? Vem da internet, vem de uma indicação, vem de um cartão que eu entreguei no elevador, e é isso. O importante é sempre estar falando o que você faz. O importante é estar presente, meu povo, é ser visto, é o famoso, também outro clichê, mas é ser visto para ser lembrado o tempo inteiro. E é isso. Paula Mal tá com vocês, muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço, muito honrado estar aqui, sou fã do projeto, sou fã de vocês, façam muitos produtos para que a gente possa vender muitos. Inclusive, se vocês quiserem ver algum imóvel da Retrofit, entre em contato comigo, que eu apresento produtos para vocês. Paulinha é parceira, pode procurar direto, que ela é parceirona, nós estamos aqui e, sabe, a gente tá junto, é um prazer de verdade contar com você. É uma recordista, não é à toa, não é, a gente brinca, toda vez que eu trago alguém assim, minha amiga e tal, você só leva os amigos, assim, começa a perceber que a gente traz especialistas, que a gente traz pessoas que são recordistas, que têm e são referência hoje na cidade. Então, Paulinha, parabéns. Você é referência na cidade hoje. Vocês também são referência na área de retrofit, né? De imóveis, plantas maravilhosas, produtos incríveis. Sou fã dos produtos de vocês. E é isso aí, é só o início de uma parceria, que eu possa vender muitos outros e que vocês comprem muitos outros comigo, com outros parceiros também, porque a gente tem que ter oportunidade para todos, né? Sim. Mas é isso. Muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente tenha muitos imóveis à venda em comum aí juntos. Pode ter certeza. Daqui a pouco você tá de volta. De novo, assim, o espaço tá aberto. A gente criou esse espaço exatamente para bater papo e porque nem sempre, assim, num local... Santos é grande, óbvio, mas num local que se torna pequeno,
perto de São Paulo, de grandes meios de comunicação, e fala, por que não abrir esse espaço para conversar com parceiros, pessoas importantes, pessoas que estão aqui na região. Então assim, de novo, o espaço está aberto. Obrigada. Quero você de volta aqui depois. Com certeza voltarei. Muito obrigada, viu? É isso. Obrigado mais uma vez, Diegão na técnica, sempre comigo aqui. Obrigado pela parceria, por tudo. Pode isso, Retrofit. É isso, meu povo. Vejam os últimos episódios que estão muito bons, sempre no meio empresarial. A gente fala de comunicação, a gente fala de cultura também. Estamos aqui presentes, tá? Pode isso, Retrofit. Valeu, beijo no coração. Até mais. Até a próxima.